Dudu, segue aí a aula revisão 2 de matemática. Demorou um pouquinho, mas tá saindo. Essa semana a gente vai ter aula na quarta, de novo ao vivo. E no sábado vou liberar outra revisão. A matéria de hoje é semelhança de triângulo, trigonometria, no triângulo retângulo, no triângulo qualquer área de figura plana e geometria espacial. Começar por semelhança, toda semelhança de triângulo ou semelhança de qualquer polígono. Ocorre semelhanças em polígonos quando os seus ângulos são congruentes, ou seja, quando seus ângulos são iguais, a gente pode falar assim, beleza? E os seus lados seguem uma proporção ou são proporcionais. Eu trouxe aqui triângulo, mas pode acontecer num quadrilátero, num pentágono, em qualquer polígono. 3 ângulos internos, todos então congruentes, ou seja, iguais. Os lados seguem proporcionalidade. 2, 4, 16x, monta a regra de 3, acha o lado que está faltando. Logo depois a gente entra em trigonometria, no triângulo retângulo, a gente viu isso esse ano. A gente entra com o teorema de Pitágoras, e que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo a hipotenusa o lado oposto ao ângulo de 90, e a gente sabe que para ser um triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90, e os dois lados que formam esse ângulo são chamados de catetos. A gente aprende as 3 relações fundamentais da trigonometria: seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente descobre que o cateto oposto e adjacente ele é determinado através do ângulo secundário. Então, se aqui tiver o ângulo, esse é o oposto, esse é o adjacente. Se aqui tiver o ângulo, esse é o oposto e esse é o adjacente. A hipotenusa, ela nunca muda de lugar. E a gente aprende os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz quem não é 1. E a tangente é o seno sobre o cosseno. Num triângulo qualquer, a trigonometria vale com lei do seno e lei do cosseno. Lei do seno tem que ter pelo menos 2 lados e 2 ângulos. E a gente descobre que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de gama. Na lei do cosseno tem que ter um ângulo, 3 lados. E a gente descobre que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC, vezes cosseno do ângulo alfa, que é aquele que está contrário ao lado A. A gente também descobre o círculo trigonométrico, onde aqueles ângulos notáveis estão formados no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, eles andam em sentido anti-horário. E a gente descobre que anda 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30. Os que ficam no primeiro quadrante são literalmente aqueles de 30, 45 e 60. Aí a gente descobre rebatimento de ângulo, né? 45 é igual a 135, que é igual a 225, que é igual a 315. 120 é igual a 60, que é igual a 240, que é igual a 300. E 30 é igual a 150, que é igual a 210, que é igual a 330. O que muda nisso são os sinais, né? A gente tem seno, mais, primeiro e segundo quadrante, menos, terceiro e quarto. Tem cosseno, mais, primeiro e quarto, menos, segundo e terceiro. E a tangente, que é o produto deles. A gente consegue fazer mais com mais dá mais, menos com mais dá menos com menos dá mais, e menos com mais dá menos. Os ângulos que não estão no círculo trigonométrico, que são os de arco, a gente descobre ele por essas formulinhas que a gente viu esse ano. Seno de A mais B, ou de A menos B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Cosseno de A mais ou menos B, seno de A, seno de B,
menos ou mais cosseno de A, cosseno de B. Então, no seno, os sinais seguem. No cosseno, os sinais são trocados. E a tangente, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Em cima, o sinal segue. Embaixo, o sinal muda. Como continuação, a gente tem a área de figura plana. Ainda em geometria, parte de geometria plana ainda. Figuras de área de figura plana são importantes porque a gente vai ver geometria espacial e elas são extremamente importantes para isso. Quadrado, a área lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Triângulo tem o equilátero e comum. Comum, base vezes altura sobre 2. Equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O trapézio, basezinha mais basezona vezes altura sobre 2. O losango, diagonal maior vezes menor sobre 2. O paralelogramo, base vezes altura. E o círculo, πr ao quadrado. Daí a gente entra em geometria espacial, que eu pego aquelas figuras de área de figura plana e eu junto várias delas, gerando uma figura espacial. Eu vou te mandar um vídeo que tem de prisma para frente, que eu já montei esse, de sólido geométrico. Os únicos dois que não estão lá são cubo e paralelepípedo. Cubo é basicamente uma figura composta por 6 quadrados, 4 em suas laterais e 2 na sua base. A gente tem a área da base, área lateral, área total, volume em todas as figuras que a gente vai ver. A área da base aqui é a área de um quadrado, L ao quadrado. A área lateral são 4 quadrados, 4L ao quadrado. A área total são 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, eu tenho 2L ao quadrado mais 4L ao quadrado, eu tenho 6L ao quadrado. O volume, ele é dado pela área da base vezes a altura, seria L ao quadrado vezes L, da L ao cubo. E a diagonal, que é L raiz de 3. Lembrando, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. A diagonal do cubo é L raiz de 3. A gente tem o paralelepípedo, que é a segunda figura. A gente tem lados A, B e C, são formados por retângulos, né? Esses da frente e esses de trás iguais, os de cima e de baixo iguais, os da lateral aqui iguais. 3 tipos. A área da base eu chamei de AB. A área lateral, 2 vezes BC mais 2 vezes AC. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, então fica 2AB mais 2BC mais 2AC. Posso botar o 2 em evidência e ficar essa fórmula. A área total já foi, o volume são, de novo, a área da base vezes a altura, seria AB vezes C, por isso que é ABC. E a diagonal, que é a raiz das 3 dimensões elevadas ao quadrado somadas. Ou, eu posso dizer que a diagonal ao quadrado, esquece a raiz aqui, é a soma dos 3 ao quadrado. Beleza? A partir de prisma, eu vou te mandar um outro vídeo. Aí você vai ver os 2 vídeos aí.